Vamos nessa, olha só. Cientistas publicaram uma carta na Nature protestando contra os cortes de bolsas de pós-graduação. Ao mesmo tempo, o governo federal diz que, na verdade, houve um aumento do número das bolsas. O que tá certo nessa história? Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Meu nobre Everton Trindade tá comigo. Eu fiquei um pouco aqui, tímido na hora de falar que eram cientistas brasileiros, mas acho que sim, né? Cientistas brasileiros que publicaram essa carta na Nature, Everton, fala pra nós. São cientistas brasileiros, isso mesmo, Vitor. Parece 2020, né? 2020 a gente teve ali o auge de cortes na ciência do governo Bolsonaro. A gente teve várias cartas publicadas na Nature, na Science, criticando esses cortes do governo Bolsonaro. Eu acho que há umas 2 semanas atrás a gente comentou de cientistas da Argentina também protestando contra cortes na ciência lá do governo Milei. E a gente teve semana passada, no grupo de revistas da Nature, 2 cientistas brasileiros denunciando cortes aqui no Brasil. Né? 2024, o governo Lula, é isso mesmo. Isso não é uma reprise de 2020. Né? Algumas coisas nunca mudam, principalmente na ciência aqui no Brasil. Que pena. Esse plantão a gente foi inspirado numa reportagem da Folha, Vitor. Você pode colocar pra gente aí? Tá lá. Então tá aí, né? Uma reportagem do Felipe Watanabe, na Folha de São Paulo. Cientistas protestam na Nature contra corte de bolsas de pós-graduação do CNPq. O CNPq, sempre é bom lembrar, é uma das principais agências financiadoras de pesquisa científica aqui no Brasil. Né? Só que daí do outro lado, a gente tem o CNPq dizendo que, na verdade, aumentou o número de bolsas. E que ele reconhece que talvez alguns programas de qualidade podem ter sofrido perdas. Então, é meio que um paradoxo, né? Aumentou o número de bolsas, mas houve perdas, né? Como diria o grande Renan, lá do Choque de Cultura, é paradoxo que chama isso aí. Dá pra gente dar uma olhadinha na carta ali, Vitor? Eu trouxe a carta pra gente ver. Então, essa é a carta publicada na Nature, né? O título ali é Cortes na pós-graduação ameaçam ciência brasileira de novo. E aí eu queria chamar a atenção aqui para os 2 cientistas, os 2 pesquisadores que assinam essa carta, que é o Marcos Oliveira e a Adriane Todeschini, que eles são da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E essa carta ela traz principalmente 2 pontos. Né? O primeiro é com o orçamento para as universidades federais desse ano, que teve um corte de 310 milhões em relação ao ano passado. Então, as universidades federais esse ano têm menos dinheiro do que o ano passado. O segundo ponto tem a ver com esse grande corte que teve, principalmente esses programas, alguns programas de pós-graduação. Então, vai muito na linha dessa outra nota aqui, que a Associação de Docentes da UFRJ soltou, denunciando o corte de 200 bolsas lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Então, é uma carta bem curtinha, são esses 2 pontos. O corte de 310 milhões e alguns programas que perderam muitas bolsas. Aí vem o CNPq e a CAPES, e eles estão dizendo que aumentou o número de bolsas. Que não teve corte, não, né? Teve um remanejamento de bolsas. E aí, como é que explica esse paradoxo? Para explicar esse paradoxo, eu acho que ninguém melhor do que o Vinícius Soares, que ele é presidente nacional da Associação. Ele é presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, e ele fez um fio lá no Twitter bem interessante, em que ele explica um pouquinho desse paradoxo. Como é que pode ter aumentado o número de bolsas e alguns programas terem perdido. Vamos lá. Então a gente tem aí o Twitter do Vinícius Soares. A gente vê ali que ele é o presidente da ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos aqui do Brasil. E aí ele diz, corte de bolsas, aproveitando o ensejo das mais de 1.000 bolsas a mais no sistema, trago alguns dados para a gente analisar o que está acontecendo no sistema de pós-graduação do país. Acompanhe esse fio. Pode colocar o próximo para a gente? Então ele traz ali, primeiro que não houve corte de bolsas nem da CAPES e nem do CNPq. Então, realmente não. Isso que a CAPES e o CNPq estão dizendo realmente é verdade. Porque aí eles trazem ali que a partir da luta da ANPG em defesa da PEC da transição em 2022 e agora na jornada de lutas de 2024, já foram adicionadas 7.000 bolsas no sistema do início de 2023 para cá.
né? Então, são 7 mil bolsas a mais que estão no sistema. Uhum. O que aconteceu foi uma redistribuição das bolsas que essas duas agências, a CAPES e a CNPq, concedem, a partir de modelos implementados em 2020. Então, portanto, essas bolsas migraram de um programa para outro, podendo ser na mesma ou outra universidade. E o que é esse remanejamento, Vitor? Hum. Os programas de pós-graduação, eles recebem notas que vão de 3 a 7, né? Então, na verdade, programas que recebem nota 1 e 2, eles assim, são programas de pós-graduação, mestrado e doutorado tão ruins que eles deixam de funcionar. Então, o mínimo para um programa funcionar, ele tem que ter nota 3, né? Uhum. Então, nota 3 ali atende aos mínimos requisitos para você ter um programa de mestrado. 7 é nível de excelência internacional. São aqueles programas que são considerados de excelência. O que acontece é que sempre teve uma grande concentração de bolsas no Sudeste, em grandes centros de pesquisa, principalmente USP e o FRJ, por exemplo, Uhum. né? Porque o que acontecia? Quem que recebia mais bolsas? Aqueles programas que tinham maior produtividade, que eram melhores. Mas assim, quem que eram os programas que tinham maior produtividade e eram melhores? Aqueles que recebiam mais bolsa. Aí entrava naquela filosofia, né, que a gente tem das grandes filósofas dos anos 2000, né, que o rico fica mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Em 2020, então a gente sempre tinha isso, os programas que eram melhores recebiam mais bolsa e tinha esse efeito dominó, né? O que acontece é que em 2020, quando o Weintraub, lembra do Weintraub, vocês lembram dele? Uhum. Do nada saudoso Weintraub, Uhum. quando ele ainda era ministro da Educação, a CAPES tentou corrigir isso. Então, ela tentou corrigir isso considerando também o IDH do município onde fica a instituição de pós-graduação. Então a gente tinha aquelas universidades que eram aqueles programas que eram de excelência continuavam tendo prioridade, só que agora também tinham prioridade aquelas instituições que ficavam em cidades com IDH menor. Uhum. A tentativa é tentar desenvolver esses programas que ficavam nessas cidades. Só que aí nesse fio, eu acabei não trazendo esse tweet aqui, mas o Vinícius ele mostra muito bem, quem quiser acompanha o fio completo lá, ele traz que a gente tinha um monte de bolsa aqui no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, e pouquíssimas bolsas no Norte e no Nordeste. Uhum. Quando fizeram essa mudança, a situação ia piorar. Na verdade, a gente ia ter ainda mais bolsas vindo para o Sudeste e bolsas sendo retiradas do Norte e do Nordeste. Aí o que a CAPES vem tentando fazer a cada ano? Ela tenta corrigir esses parâmetros para tentar corrigir essas injustiças, por assim dizer, né? Uhum. Que é o que o Vinícius traz ali nos próximos tweets, né? Nos próximos fios dele, que ele traz que é um anterior, Vitor, por Ah, favor. tá. Perdão. Tá aí. Então, lembra que isso começou em 2020. 2024, a gente fecha esse ciclo de principalmente programas de doutorado com mudanças no sistema. Ou seja, hoje a gente está vendo o efeito combinado desses 4 anos, que é desde 2020, de realocação de bolsas de pós-graduação. Então ele traz que realmente a sensação de perdas foi real, só que o que houve, na verdade, foi essa migração de bolsas. Especialmente saindo daqueles programas que eram de excelência, notas 6 e 7, essas bolsas indo para esses programas de nota 3, 4 e 5, né? Então, e aí ele traz no último, ele fecha o fio dele falando muito bem, né, no próximo tweet ali, Uhum. que o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar os investimentos em ciência e em educação, e aí ele lembra muito bem que de todos os pós-graduandos matriculados hoje no Brasil, e pós-graduando é basicamente como a gente chama a profissão de cientista no Brasil, só 40% desses pós-graduandos têm bolsa. Então a gente tem 60% de cientistas trabalhando no Brasil hoje sem bolsa. Complicado, né? Daí E vira acaba fazendo uma ciência de guerrilha, né? Tentando de alguma forma tirar do nada, né, Everton? acaba muitas vezes virando uma atividade secundária, né? Que a pessoa precisa de um trabalho fixo ali, Uhum. trabalhando 8, 10 horas por dia, e o tempo que sobra na semana acaba dedicando à ciência. E aí, Vitor, eu só queria trazer assim a impressão, né? Lembrando que impressão não é informação, Vamos lá. mas as minhas impressões sobre isso é que, primeiro, a gente precisa considerar toda a herança de cortes do governo Bolsonaro. E aí, dos dois lados, tanto dos
dos cientistas que estão insatisfeitos com talvez com essa falta de investimento do governo federal, né? Então a gente veio de muitos cortes no governo Bolsonaro, mas também o governo federal precisa ver isso, que houve muitos cortes e a expectativa foi muito alta quando o governo Lula assumiu. Uhum. Esse nivelamento da gente dar esse apoio para esses programas de pós-graduação que estão começando, que enfrentam dificuldades e por isso não tem uma nota tão alta, ele é muito importante, mas me parece que ele foi feito de uma maneira meio brusca, né? Então a gente teve muitas bolsas saindo desses programas de excelência e indo para esses programas que ainda estão se desenvolvendo. E geralmente esses programas de excelência, me parece que eles têm mais procura. Então são mais pessoas tentando vagas nesses programas de pós-graduação, e aí aumenta essa sensação de que houve perda de bolsas, né? Porque a gente tem mais pessoas nessas instituições agora sem bolsa. E acho que tudo isso tem a ver com o que acho que há muitos anos se fala no Brasil, né? Que ciência, infelizmente, não é visto como investimento, né? Ciência aqui é vista como um gasto, e quando precisa fazer algum corte, geralmente ciência ali junto com educação é uma das primeiras pastas que sofrem esses cortes. A gente entende ali a questão da universalização, né, das bolsas, né, a necessidade de se universalizar o acesso a essas bolsas e tudo mais, mas a gente tem que lidar com a questão que o orçamento é deprimido, né, no Brasil, em tudo, né? Então, se o orçamento é deprimido na saúde, na educação, as pesquisas com certeza vão ser afetadas com isso e tudo mais, né? A falta de investimento, né, e esse orçamento deprimido mesmo, faz com que a gente tenha uma ideia de que a gente não produz nada de ciência no Brasil, né? Faz ter uma ideia de que ela é, tipo, supérflua que a pesquisa é supérflua dentro da educação, assim, como se o foco tivesse que ser sempre a educação básica e tudo mais, né? E a gente tem que correr atrás de reverter essa corrente, né? Porque, de alguma forma, o governo anterior fazia isso na maldade mesmo. Não tô nem aí mesmo, corta e já era. Quem tem nota máxima deu boa, quem não teve, aquele abraço, né? Vamos procurar um trabalho aí e já era. Tua pesquisa não tá dando em nada. E, de outra forma, a gente tá indo na contramão disso, a gente tá fortalecendo a ciência nacional, né, meu? E a pesquisa é o que vai fazer com que a gente cresça e de alguma forma, consiga almejar uma soberania tecnológica brasileira aí, porque a gente sabe como que é, né? Não, perfeito. Eu sempre tento tomar muito cuidado com essa visão utilitarista da ciência. Eu acho que nem toda ciência precisa ter um uso imediato. Muitas das coisas, imediato, sim. Coisas que a gente tem hoje, desde de vacina, computadores, elas vieram de ciência básica, né? Se a gente puder fazer essa diferenciação, que na época não foram consideradas ciências aplicadas, mas se não fossem elas, a gente não teria o que a gente tem hoje. Mas pensando que em toda a biodiversidade no Brasil, pensando que o Brasil é um grande candidato a ser um exemplo de como se desenvolver de maneira sustentável, essa parada de transição energética, eu não consigo imaginar isso sem investimento em ciência. Sem dúvida. Investimento pesado em ciência. Sem dúvida. E muito provavelmente a gente consiga chegar a soluções muito mais viáveis, muito mais adequadas ao nosso problema do que exportar soluções, né, de outros países e tudo mais. O Everton, muito obrigado pela sua participação aqui no Plantão do Meteoro. Quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho dele, dá uma olhada em Everton Bio. Dá uma olhada aqui. E também prestigia aqui o Guajiro e toda a nossa ficha técnica. Dentro de instantes a gente volta para mais um corte aqui no Plantão do Meteoro, o nosso último de hoje. Se você não deixou o seu comentário ainda, chegue mais. E se você ainda não foi pro Clube do Fim, cara, aponta sua câmera para aí, pega o QR Code, vamos